Para gravar. Bom, agora a gente vai começar a programação orientada a objetos, né? A programação orientada a objetos é um paradigma de programação e a gente vai discutir melhor o que é isso. E é o paradigma de programação da linguagem Ruby. Então, tem vários paradigmas, né? Que vocês vão aprender também, pessoal que ainda vai fazer APC, vocês vão aprender programação funcional com C. Mas bora lá, o que é um paradigma na programação? Os slides vai ser só no comecinho, tá? Porque esse começo é bem teórico, depois a gente vai pra prática. Um paradigma, ele é tipo um conceito mesmo de como a linguagem deve funcionar. Então, tipo assim, a linguagem vai te fornecer ferramentas e formas de resolver os problemas que vão moldar como você pensa sobre esses problemas e como você vai escrever seu código em si, né? E a orientação ao objeto, ela parte do princípio que se você pegar um objeto da vida real mesmo, assim, tipo uma televisão, a gente pode pegar esse objeto e abstrair várias características e processos ligados a esse objeto e transformar ele numa classe. Como assim? Deixa eu pegar um exemplo. Pensa numa televisão. Uma televisão tem uma série de características, tipo cor, tecnologia do painel, tipo da tela, marca, tamanho, e ela tem também uma série de processos ligados a ela, né? Tipo, mudar o canal, aumentar e diminuir o volume, ligar e desligar a TV. Então a gente pode pegar esse objeto, que é a TV, e transformar numa classe. E essa classe, ela vai ter os atributos, que são as características do objeto, e os métodos, que são os processos que a gente pode realizar nela, né? Então é interessante que, a partir de agora, quando a gente estiver programando em Ruby, a gente comece a pensar nas coisas como objetos mesmo. Às vezes não vale a pena, se você vai fazer um código tipo muito simples, não vale a pena você implementar uma classe ou algo assim. Mas normalmente quando a gente faz uma coisa um pouco mais complexa, a classe já passa a fazer bastante sentido. Alguma dúvida até aqui? Beleza. E é legal que, tipo assim, no Ruby, você já estava usando programação orientada a objetos e nem sabiam, porque todos os tipos de variáveis, então os arrays, os hashes, as strings, o integer, tudo isso são classes no Ruby. E a gente viu que todos eles têm métodos, né? Por exemplo, quando a gente pega uma string e põe ponto .split no final, ele vai pegar aquela string e vai separar ela, né? Onde tem espaço, por exemplo, se você não passar nenhum argumento, né? Ou, sei lá, se você colocar um traço lá no split, ele vai separar onde tem traço. Ele vai pegar aquele string e vai transformar num vetor. Então esse split é já um método da classe string. Beleza. Então é isso. Aí vem o primeiro conceito da programação orientada a objetos, que é a abstração, né? Você pegar um objeto, abstrair dele, pegar quais são as características que vão se traduzir em atributos e quais são os processos que vão ser traduzidos em métodos, para a gente poder fazer o nosso código. Então vamos ver como é que a gente implementa uma classe no Ruby. Tem um exemplo muito clássico de orientação a objeto que as pessoas costumam usar, que é conta bancária, mas ontem eu pensei num exemplo um pouco diferente que eu acho que ia ficar legal também. Eu pensei numa lista telefônica ou numa lista de contatos do celular e tal. Então, como é que a gente define uma classe? No Ruby, a gente define uma classe digitando class e o nome da classe. E é convenção, eu não sei se é regra do Ruby, mas é convenção você escrever o nome da classe com letra maiúscula, desse jeito.
Eu não sei se você digitar, tipo, lista telefônica com L minúsculo, ele vai reclamar, mas, assim, para manter um certo padrão no código, a gente costuma sempre criar elas com letra maiúscula. Então, a nossa classe lista telefônica. Que características a gente tem numa lista telefônica? Bom, acho que a primeira delas seria um identificador, né? Tipo assim, digamos que você está pegando listas telefônicas físicas, né? Tipo aqueles cadernos. Normalmente você vai diferenciar elas pela capa, pela cor da capa, alguma coisa assim. Ou no celular, a gente sabe que a gente está acessando a nossa lista de contatos porque ela está dentro do nosso celular, né? Mas colocando isso na classe é um pouco difícil de abstrair, então eu vou criar uma, um atributo que vai ser o dono. A gente vai diferenciar as listas telefônicas pelo dono. E como é que a gente define esses atributos? Os atributos nada mais são variáveis, só que a gente declara eles com um arroba no começo, tá? Então, beleza. Primeira característica vai ser o dono, como se fosse um nome da lista telefônica para a gente diferenciar uma da outra. A segunda característica seriam os contatos, né? Que seria a lista em si. Bom, no Ruby a gente tem uma padronização na hora de criar as classes, que é a gente definir um método sempre desse jeito, tá? Que é o initialize. A gente já vai ver como é que ele funciona. Mas normalmente a melhor coisa a se fazer mesmo quando a gente está criando uma classe é definir o método initialize e passar para ele os atributos que a gente quer. Então a gente quer dono e contatos, né? Então aqui, @dono vai ser igual a variável que a gente está recebendo como parâmetro do método initialize dono, e contatos a mesma coisa. Eu poderia colocar aqui qualquer nome, tá? Não precisa ser o mesmo nome que o atributo. Poderia colocar, sei lá, contatos recebidos. Tanto faz, tá? Aí beleza, tranquilo. Vamos usar essa classe no nosso código, né? Como é que a gente faz para criar um objeto de uma classe? A gente faz lista telefônica .new e aqui vem o método initialize. Aqui a gente vai passar o nosso dono, né? Que ele é a primeira posição aqui nos parâmetros. Então vou passar que o dono é o Estevam. E os contatos, eu vou passar um array de hash. Name, meu primeiro contato vai ser o Fernando. E o telefone do Fernando. Número do Fernando vai ser 987654321. Então, quando eu interpretar esse código aqui e ele ler essa linha, ele vai criar para mim um objeto ou uma instância. A gente também pode chamar de instância. Na verdade, instância seria o nome correto quando a gente está no código, né? O objeto é mais para aquela parte conceitual da programação orientada a objetos. Então, eu estou criando aqui uma instância da classe lista telefônica. Se eu rodar esse código aqui, será que eu vou obter algum resultado? Vocês acham que vai aparecer alguma coisa na tela? Acho que não, né? Vamos rodar ele. Rapidinho, Estevam. Oi, pode falar. Alguém mais está tendo problema aí pra ver? Aqui caiu pra mim, tô tentando entrar de novo. Caiu? Eu também não tô conseguindo ver. Deixa eu Acho que é ver. só a transmissão que caiu. Ah, tá. Faz tempo? Não, você tava pondo o número. Ah, legal, ok. Eu não sei, tipo, tem algumas coisas que não estão funcionando direito desde que eu formatei. Aqui voltou. Agora foi. Voltou? A stream tinha parado mesmo sozinha. Tentem me avisar o mais rápido possível quando isso acontecer.
porque o meu Discord não tá fazendo barulho por algum motivo. Então, tipo, eu não ouço quando alguém entra na stream ou sai da stream, ou quando a stream para. Enfim. Bom, quando eu tava escrevendo esse número aqui que parou. Isso. Isso, beleza. Então, se eu rodar esse código aqui, eu não tô dando nenhum feedback, né? Eu não coloquei nenhum puts, nem nada. Ele só veio aqui e criou uma instância da classe lista telefônica, passou para dentro dessa instância essa string que vai ser o dono, e esse array de hash que vai ser a nossa variável de contatos. Essas variáveis aqui, quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu até fiquei surpreso, mas a gente costuma chamar de atributos, né? Só que na verdade é errado chamar de atributos. Isso é tipo, só uma questão técnica, não tem problema você chegar e tipo falar, sei lá, vou criar uma classe com tais atributos. Tipo, no dia a dia não tem problema nenhum, mas tecnicamente está errado. O certo seria variável de instância, porque elas são variáveis que estão atreladas diretamente a uma instância da classe lista telefônica, né? Então, bora lá. Para a gente não perder essa instância, eu vou guardar ela numa variável lista. Então, vamos lá. Agora sim, se eu colocar puts lista, vamos ver o que eu tenho de retorno. Aqui, ele me retorna essa coisa estranha aqui, que é basicamente uma instância, tá? Tipo, qualquer instância de qualquer classe, ele vai retornar sempre assim. Esse jogo da velha, abre coisinha, o nome da classe, e eu chuto que isso aqui é o endereço de memória onde ele está guardado, mas eu não tenho certeza. Beleza. O que a gente pode fazer com essa lista telefônica? Por enquanto, nada. Por quê? Bom, eu defini um método aqui que cria, né? Mas faz parte da programação objetos, a gente tem que definir métodos que a gente chama de getters e setters. O que são esses métodos? Só um pouquinho, deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Um segundinho. Pronto. A gente tem que definir getters e setters. O que são isso? Os getters, vou até deixar comentado aqui, são métodos que retornam o valor de uma variável de instância. Então, por exemplo, se eu quero ver qual que é o dono de uma lista telefônica específica, eu tenho que ter na classe lista telefônica um método que me retorne esse valor. Então, se eu criar um método aqui dono, e assim, só para deixar intuitivo, eu vou colocar o nome do método, o mesmo nome do atributo, e eu retornar aqui @dono. Se a gente colocar aqui puts_lista.dono e rodar o código, ele vai retornar aqui Estevam, que é a variável de instância dessa instância específica aqui, né? Se a gente podia criar uma outra lista aqui, aí eu não vou guardar a primeira na variável aqui, vou guardar só a segunda, vou criar a lista do Alif. Se eu colocar a lista.dono ali, ele vai retornar o Alif. Então, sempre que tiver uma variável com arroba, no contexto do Ruby, essa variável é uma variável de instância. As coisas vão ficar um pouco mais estranhas quando a gente começar no Rails, que vai ter variável com arroba lá e não é exatamente variável de instância, mas vamos se preocupar só com essas aqui por enquanto. Isso aqui é variável de instância. Então, beleza, a gente definiu um getter. Tem um jeito mais fácil de definir getter, que a gente não precisa escrever 3 linhas de código, né? Não é como se isso fosse muito, mas tem como deixar mais simples ainda, que o Rails tem uma forma que é assim, attribute reader, e aí você passa o nome da variável de instância que você quer acessar para ler como symbol. Então, dono. Se eu rodar esse código aqui, vai funcionar da mesma forma. Ele me retornou o Alif. Isso é interessante porque deixa o código bem mais conciso, né? E aí, se eu colocar vírgula aqui, contatos, ele vai criar 2 getters, um para o dono e outro para os contatos. Então, eu posso colocar aqui contatos. Ele vai me retornar eles aqui. Digamos que eu queira acessar os contatos sem ter um getter. Então, eu excluí o getter dos contatos aqui e estou chamando os contatos de novo.
olha só, ele vai me dizer que não tem método definido como contatos para a classe lista telefônica. Então a gente sempre tem que definir esses métodos se a gente quer retornar o valor de uma variável. Aí, tranquilo, a gente criou uma classe com variáveis de instância, criou o método getter para elas, para todas as variáveis de instância delas. A gente pode criar também um setter. Vamos fazer isso do jeito mais complexo primeiro. O que é o setter? Os setters são métodos que alteram o valor de uma variável de instância. Então, se a gente definir aqui um método setter setName e receber como parâmetro um novo, vou colocar tudo em português, né? Estou fazendo código em português, então, sei lá, definir nome, receber um nome aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, @dono é igual a nome. Na verdade isso aqui está errado, né? Definir dono. Definir dono. Então se eu chegar aqui e fizer puts lista, e ele vai retornar isso aqui já, tá? No Ruby tem uma coisa que a gente não precisa colocar esse return. Eu pessoalmente gosto de deixar return para deixar bem claro, tipo, que a função está retornando ali, mas você pode deixar sem, ele vai retornar do mesmo modo, da mesma forma. Então, se eu fizer lista.definir dono Bahia, vamos ver o que o código vai dar pra gente. Opa, deu erro ali, porque lista. Aproveitei para limpar a tela também, porque tava com muita coisa. Se eu rodar aqui, pronto. Agora o nome o dono da minha lista não é mais o Aleph, é o Bahia. Tranquilo. Getters e setters. Outra forma de definir o setter seria colocar um attribute writer aqui para dono. E aí aqui a gente faria o seguinte: lista.dono igual a Bahia. A gente faria atribuição direta usando essa sintaxe aqui. Mudou o nome para Bahia de novo. Se a gente quer pegar então uma variável de instância e criar ao mesmo tempo um getter e um setter pra gente, a gente pode usar uma outra sintaxe do Ruby, que seria o attribute accessor. Dono. Estevam, Oi. dá um get depois que você seta alguma instância de classe aí pra galera ver que mudou no objeto. Como assim? Depois que você define o novo dono como Tipo aqui, Bahia, dá um putz, set pra lista, galera ver que fica salvo lá dentro. lista.dono, tipo assim? Ou... Isso. Ah, tá, beleza. Então bom, aqui não, pode não ficar claro que ele mudou, né? Realmente. Então eu vou tirar o puts daqui. Então ele só vai setar o nome do dono como Bahia e depois eu vou buscar o dono da mesma instância de novo. Aqui ele vai retornar Bahia, tá vendo? Então significa que ele mudou mesmo o campo... O campo não, a variável de instância dono da instância que a gente salvou na variável lista aqui. Beleza. Aí eu tava falando do accessor. Se a gente usa esse attribute accessor aqui, ele vai ao mesmo tempo criar um reader e um setter. Então se a gente rodar esse código do jeito que tá, né, usando o setter aqui e usando o reader tanto nessa linha quanto nessa linha, vai funcionar da mesma forma. Aí beleza. Quanto a instância em si, é basicamente isso, mas aí existe uma outra coisa que se chama variável de classe. E eu pensei num jeito legal de usar uma variável de classe, que é o seguinte. Eu vou criar aqui
uma variável de classe que se chama listas. E ela vai ser um vetor vazio. O que é essa variável de classe? Essa variável de classe ela é uma variável que ela não está atrelada a uma instância em si. Igual eu tinha aqui, né? Deixa eu voltar essa lista igual aqui. Eu tinha essa lista, ela era uma instância de uma classe lista telefônica. E ela tinha a variável de instância dono e a variável de instância contatos, né? Essa variável de classe aqui, ela não vai estar atrelada a uma instância específica, mas ela vai ser da própria classe. Então, ela vai ser comum a todas as instâncias, se eu puder acessar ela pelas instâncias. E, bom, vamos ver como é que isso funciona. Se eu colocar aqui no initialize, @listas, e passar para listas um cara que se chama self, eu vou ter uma variável de classe listas, e para essa variável de classe listas, toda vez que eu crio uma instância da classe lista telefônica, eu passo para ela essa própria instância da lista telefônica. Oi? Também funcionaria com push. Oi? Também funcionaria se você colocasse push ao invés da... Claro, dos dois claro. certos. Poderia fazer assim, .push, e passar isso aqui como argumento, né? Funciona também, mesma coisa. Escrever .push e escrever isso aqui é a mesma coisa. Eu tinha uma negação com esse... Não sei se dá pra dizer que é um operador, com esse jeito de escrever push aqui. Quando eu entrei eu achava muito pouco claro, mas com o tempo eu preferi ele. Mas dá pra escrever tanto de um jeito quanto de outro, é a mesma coisa. Então tranquilo. O que a gente está fazendo aqui? A gente tem essa variável de classe listas, que é um vetor, e toda vez que eu crio uma variável, uma instância da classe lista telefônica, eu passo a própria instância para esse vetor que eu tinha criado aqui em cima. Deu para entender? Alguém ficou com dúvida nessa parte? Pode ser um pouco confuso. Bom, acho que foi tranquilo, né? E aí, por que isso é legal? Isso é legal porque eu não preciso mais guardar as minhas instâncias numa variável aqui. Eu posso só chegar aqui e definir. Agora eu vou definir um método de classe self.listas, que vai retornar @listas. Tá? Isso aqui, esse self, não é a mesma coisa que esse self daqui de cima. Quando a gente usa o self dentro de um método que é da instância, a gente está falando da instância em si. Quando a gente usa self dentro do código da classe, aí a gente está falando da classe em si. Isso pode ficar um pouco confuso, mas escrevendo o código aqui embaixo eu acho que vai ficar mais claro. Então beleza, a gente criou duas listas telefônicas, né? Uma do Estevam e outra do Alif. Os dois têm contato Fernando, eu vou colocar no Pedro aqui da do Alif só para ficar diferente. Se eu então colocar lista telefônica ponto listas, que é esse getter que eu defini aqui, ele vai retornar para mim esse vetor listas que eu defini aqui em cima. Então, se eu rodar o código, ele retornou um vetor com uma instância da classe lista telefônica, dono Estevam, contatos Fernando, blá blá blá. Aí, aqui ele me retornou outra instância da classe lista telefônica com dono Alf e tal. Bom, é isso. Isso é basicamente o que é um método de classe e o que é uma variável de classe. Todo mundo entendeu a diferença entre método e variável de instância e método e variável de classe? Alguém ficou em dúvida? Todo mundo tranquilo? Beleza. Agora, o que é interessante? Digamos que eu salvei esse aqui só para mostrar para vocês, tá? Digamos não, eu salvei esse aqui só para mostrar para vocês. Se eu fizer agora puts lista, então eu estou pegando aqui essa instância específica que eu criei,
ponto listas, vamos ver o que vai retornar pra gente. Ó, ele disse que tem um método indefinido para uma instância da classe lista telefônica. Por quê? Porque isso aqui é um método de classe. Se eu tirar esse self aqui, ele vai passar a ser um método de instância. Então, deixa eu tirar essa linha aqui que ela vai dar problema. Se eu rodar ela aqui, agora sim, que ele é um método, como ele é um método de instância, ele funcionou. Aí, o que mais a gente pode fazer aqui? Tem uma coisa interessante no Ruby também, que a gente pode definir um método privado. O que é o método privado? O método privado é um método que só pode ser acessado de dentro do próprio código da classe. Então, se eu defino aqui private, aí, tipo, quando você põe esse private, tudo que está abaixo do private fica privado. Então, eu vou definir um método que cria hash. E esse método vai receber um nome e um telefone. Então, ele vai retornar para mim um hash com uma chave nome. Eu vou mudar o nome das variáveis aqui só para... Ele vai criar uma chave nome com o valor nome recebido e uma chave telefone com o valor telefone recebido. A gente basicamente está fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente vai passar agora esses parâmetros separados e a própria classe vai criar eles pra gente. Então, bora lá, se a gente apagar isso aqui. E o número. Então a gente vai passar tudo isso de uma vez. Deixa eu tirar essa linha de baixo. Aí aqui, quando a gente inicializar, a gente vai retornar... Mudar o nome desse parâmetro, nome contato, telefone contato. E aí o nossa variável contatos vai ser, na verdade, o retorno da função cria hash, nome contato, telefone contato. E esse método que cria hash, como ele é privado, ele só funciona mesmo dentro do código da classe lista telefônica. Se eu chamar ele aqui fora, cria hash, sei lá, João, vou passar um telefone para ele aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vai acontecer? Comentar isso aqui. Rodar o código, ele diz que o método não está definido, porque ele só existe mesmo nesse contexto aqui da classe, tá? Então, beleza, a gente criou aqui uma lista telefônica com o Estevam e tal, Fernando. Vamos mostrar ela aqui. Acho que é melhor colocar um print, que aí ele já mostra as variáveis de instância dela. Ah, claro. Lista telefônica. Aqui, ele criou o hash com aquele nome que eu passei aqui, Fernando, e o telefone que eu passei aqui também, telefone. Então, isso que é o método privado. Ele é um método que ele só é acessível mesmo de dentro do próprio código da classe. Beleza. Mas vocês devem ter percebido que a nossa classe não está exatamente completa, né? A gente só tem um método de ler elas, de retornar todas as listas telefônicas que a gente já criou. Mas assim, para essa coisa funcionar bem, a gente teria que ter uma forma de adicionar contatos, né? Não só de definir o primeiro contato que vai ter e acabou. Então vamos lá, vamos criar esse método de adicionar contatos.
Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Ô, Estevam, no initialize aí, você colocou 3 parâmetros de entrada. Se a galera não colocar um dos parâmetros, o que que acontece? Boa pergunta. Vamos ver o que acontece. Se eu passar aqui, por exemplo, sem o número do Fernando e eu tentar criar uma instância da classe lista telefônica, o que será que vai acontecer? Olha só, ele dá erro, porque a gente criou o método initialize com 3 parâmetros. Então ele só consegue criar uma lista telefônica com 3 parâmetros. Você não pode passar menos nem mais. Se eu passar aqui, por exemplo, Fernando, o telefone dele, né? E eu passar aqui o Alif e o telefone do Alif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa, ele espera 3 argumentos, que foi o que eu defini lá em cima. Mas eu tô passando 5, ele não sabe lidar com essa exceção, né? Então, você tem que ter cuidado na hora que você define os métodos para sempre abarcar os casos que vão acontecer, né? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Então, beleza, a gente estava criando o nosso método de adicionar contato, né? Então, vou definir um método aqui, add contato. Ele vai receber um nome e um telefone. E aí, a gente vai pegar a variável de instância contatos, passar para ela um novo elemento do array, né? E esse elemento vai ser o resultado da criação de um hash com esse nome e esse telefone. Estevam, você não Oi. deveria ter feito o contatos lá em cima um array? Bem Não, uma pensado. lista? Realmente, faltou isso. Bem observado, inclusive. O que está acontecendo aqui? O meu contatos, por conta da função que eu criei aqui, cria hash, o meu contatos é um hash. Então, tanto que se eu acessar ele aqui hoje em dia, o que eu vou ter? Listas 0, 0 ponto contatos. Aqui, ele é um hash, ele não é um array. Então, para consertar isso, eu posso passar só isso aqui. Pronto, agora ele vai criar um array de contatos com o hash do primeiro contato que ele já recebeu aqui. Muito bem observado. Eu não tinha percebido isso. Bom, aí aqui agora sim, os nossos contatos vão receber mais um elemento. Nossos contatos que são array vão receber mais um elemento, que é o resultado da função criaHash. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou guardar isso aqui numa variável que fica mais fácil para a gente manipular. Em vez da gente pegar o array de todas as listas telefônicas, posição 0 toda vez, vamos usar a lista. Então, lista.add contato. E aí eu recebo 2 argumentos, né? Nome e telefone. Então, vou criar aqui do Otto e um número aleatório, 9, 7, 8, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Agora, se a gente mostrar aqui de novo, não vou printar isso aqui. Se a gente printar a nossa lista de novo, a gente lista.contatos. Vamos ver o que a gente vai ter de retorno. Olha só, a gente tem agora sim um array com o primeiro contato que eu tinha criado lá na própria inicialização da classe e o contato do Otto aqui que eu adicionei depois com essa classe de adicionar, com esse método de adicionar contato. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo?
Legal, então. Bom, aí a gente já pode ver na prática um conceito bem importante da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento. Dá pra gente perceber por esse código aqui que tudo fica fechadinho dentro da classe. Se a gente quiser adicionar mais uma variável de instância, por exemplo, é só a gente adicionar uma linha aqui que está tudo certo. Claro que a gente vai ter que corrigir nosso código e passar o número certo de parâmetros e tal, mas fica muito fácil da gente alterar nosso código e adicionar coisas novas, ou tirar coisas que não servem mais pra gente. Esse é o encapsulamento, é deixar as coisas muito bem isoladas e com responsabilidades bem específicas. Tranquilo quanto a isso, encapsulamento? Alguém tem uma coisa a acrescentar? Estevam, só uma coisa. Por que não precisou colocar o self no cria hash quando você definiu ela? Legal. O que aconteceria se eu colocasse aqui self.criaHash? Pra te falar a verdade, eu não sei o que ia acontecer. Não, aí não. Ela Oi? Desculpa, cortou tudo aqui pra mim. sobe um pouquinho aí, quando você chamou cria hash aí, por que você não precisou colocar o self? Tá, legal. Esse método privado que eu criei aqui, ele não é um método da instância, tá? Nem da classe. Ele é um método como qualquer método que a gente definiria em um código Ruby, só que ele é um método solto, sabe? Ele recebe aqui um nome, um telefone, ele retorna um valor e ele, a princípio, não tem nada a ver com a classe. Por que ele tem a ver com a classe? Porque eu disse que ele só pode ser executado aqui dentro. Então, a princípio, ele não tem... Ele não precisa ter nada a ver com a classe, ele é um método comum. Um método que cria hash recebendo um nome e um telefone. Agora, quando a gente põe ele na área privada, aqui da classe, aí ele só pode ser executado aqui dentro. Deu pra entender tranquilo, Aleph? Sim. Não ficou confuso nem nada? Beleza. Não, ficou bom. Então eu queria começar a aula com esse exemplo da lista telefônica que eu pensei ontem, para vocês terem dois exemplos diferentes. Agora a gente vai para o exemplo padrão da conta de banco para explicar os outros conceitos, tá? Se todo mundo entendeu isso aqui tranquilo, a gente vai passar para o código da conta bancária e não vai ter problema em entender o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. A gente tem uma classe conta, que tem uma variável global count. Aqui no método initialize, a gente tem uma variável de instância classe, uma variável de instância CPF e uma variável de instância balance, que é o saldo da conta, né? Quando ele inicializa uma conta, ele põe os valores aqui bonitinho e tal, e ele aumenta a contagem de contas em 1. Aí a gente tem um getter para cada um dessas variáveis de instância aqui. E a gente tem um método para diminuir o dinheiro, né? Para pegar um dinheiro. E um método para depositar dinheiro. Aí aqui embaixo eu criei um array com as contas. E... Bom, criei várias contas diferentes aqui, né? Com diferentes... nomes, diferentes CPFs e diferentes saldos. Só um momento. Pronto. Diferentes saldos. E aí eu iterei esse array fazendo várias operações diferentes, né? Então vamos ver o que a gente obtém de retorno aqui, só pra gente entender certinho o que está acontecendo. Então primeiro, a gente pegou dinheiro, né? A gente ficou com um novo saldo 70, pegou 30, depositou 100 e ficou 170, botou o nome, botou o CPF, botou o saldo. Isso para cada um dos elementos do array lá. Tranquilo. Só para vocês verem o que esse código faz por enquanto, né?
Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Digamos que eu tenho essa conta, que seria uma conta corrente, mas eu quero criar uma conta... Como é que pode dizer? Uma conta poupança, né? Então vamos lá criar nossa conta poupança. Class Savings Account. Essa aqui eu vou mudar para Current Account. Eu não sei se é assim que é conta corrente em inglês, nem assim se é conta poupança, mas acho que dá para entender. Então vamos lá. Vou definir o Initialize. E aí da mesma forma eles vão ter nome, CPF, só que aqui só para chamar de um nome diferente eu vou chamar de Savings em vez de Balance. Tá a mesma coisa, nome é igual a nome, CPF igual a CPF, Savings é igual a Savings. Eu não defini contagem aqui, a gente não precisa. Vou definir um getter para cada um dessas variáveis. E aqui é a mesma coisa, a gente tira e pega dinheiro. A gente só tem que fazer um ajuste aqui. Savings. E aqui é balance. Não precisava ter duas linhas, podia ser aqui mesmo. Tá, então a gente criou a nossa segunda classe aqui, que é a Savings Account. Faz basicamente a mesma coisa que a Current Account por enquanto, né? Tranquilo, vou tirar esse count aqui só para simplificar o código, que a gente não precisa dele aqui. Massa. Então a gente tem duas classes aqui. Mas vocês percebem que a gente tem... Bom, aqui são dois campos, mas poderia ter muito mais. Mas a gente tem dois campos aqui que... Eles são reaproveitáveis, tanto o campo em si... O campo não, a variável de instância, desculpa. Tanto a variável de instância em si, quanto os métodos de leitura delas, elas fazem sempre a mesma coisa. Então como é que a gente pode fazer isso ficar mais interessante? Eu vou criar uma outra classe aqui que se chama pessoa. E essa pessoa, ela vai ter um nome e um CPF. Nome e um CPF, ela vai ter os métodos de leitura desses dois campos. Agora a gente pode só reaproveitar essa classe pessoa nessas contas aqui. Então a gente vai fazer uma coisa que se chama herança. A gente vai colocar um símbolo de menos e o nome da classe aqui. A gente está dizendo que a classe account, ela herda tudo que a classe pessoa tem. Então todo esse bloco de código aqui vai valer para a classe conta corrente também. Aí a gente só tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, a gente pode tirar o nome e o CPF aqui de baixo, porque o método já existe aqui em cima, né? E aqui no Initialize a gente usa um método que se chama SuperNameCPF. Significa que ele vai pegar a inicialização deles aqui em cima em vez de fazer ela aqui embaixo. Só para deixar o código com menos linhas, né? Deixar o código mais simples. Então, quando ele inicializar aqui, em vez de, sei lá, fazer qualquer coisa aqui, ele vai usar essa mesma inicialização daqui de cima para esses dois parâmetros. Aí vamos fazer a mesma coisa na conta poupança. A gente herda da classe pessoa. Super name CPF e savings. Legal. Agora vamos ver como é que isso vai funcionar no código. Eu vou criar uma current account. Meu PC está travando bastante aqui. Current account.new. Acho que é a gravação. Tá meio zoado. A gente precisa de um nome. Criar Estevam. CPF 123 456 789.
10 e um saldo 400. Aí eu vou criar uma savings account, new, Estevão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um saldo aqui, 300, saldo não, né? O valor que está na poupança. Então vamos lá, current account .name, current account .cpf, current account .balance. Vamos mostrar tudo isso aqui. Depois a gente vai mostrar a savings account. Aqui é savings. Vamos ver o que esse código vai dar pra gente. Olha só. Bom, vamos dar um nome aqui só para ficar mais claro. Então, a conta poupança é do Alif. O CPF, eu vou dar um reverse aqui para ele ficar ao contrário, só para ficar diferente. Vou dando esse código. Então, a gente tem aqui a conta corrente do Estevão com CPF e tal. E 400 de saldo. A gente tem aqui a conta do Alif com CPF e tal. E com R$300 na poupança. Agora a gente tem que dar uma olhada nesse método take money aqui. Por quê? Olha, idealmente a gente pode ficar com a nossa conta corrente negativa, né? A gente pode ter um valor aqui menos. Esse método não é exclusivamente para sacar dinheiro. Pode ser, sei lá, você vai pagar uma conta e aí ele vai tirar dinheiro da sua conta, né? Então a conta corrente ela pode ficar negativa. Agora, a conta poupança, ela não pode ficar negativa, né? O dinheiro que está lá, está rendendo, tem que ser sempre, tem que ser no mínimo ou no máximo 0, né? Não pode ficar abaixo disso. Então vamos fazer um pequeno ajuste aqui. Se valor for maior que os nossos savings, a gente vai atribuir um novo valor para o valor que é para a variável value, que é o savings. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar dinheiro. Beleza, mas a gente está pegando de uma conta poupança. Então, primeiro a gente vê o valor que a gente está querendo pegar. É mais do que a gente tem? Sim. Então, a gente só vai pegar o que a gente tem. E a gente vai retornar o hash aqui. Por que é interessante a gente falar disso aqui no contexto da programação orientada a objetos? Porque a gente pode dizer que esse método takeMoney ele é um método polimórfico. O que significa isso? Ele faz duas coisas diferentes em duas situações diferentes. Um quando ele está na classe Savings Account e outro quando ele está na classe Current Account. Então vamos lá. Se eu então pegar minha conta corrente e pegar, sei lá, eu tenho 400 na minha conta corrente, se eu pegar 500 reais e se eu chegar na minha conta poupança e tirar 500 reais de novo, vamos ver a diferença dos dois. Rodando o código aqui. Bom, a gente viu que a gente tinha 400 de saldo, né? Aí aqui a gente pegou 500 e ficou com menos 100 no saldo. Agora a história é diferente na conta poupança. A gente tinha 300 de saldo, a gente tentou sacar 500, né? Mas sacou só 300 porque ele entrou naquela verificação do take money aqui. Então isso que é o polimorfismo, é um método que para situações diferentes faz coisas diferentes. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo até agora? Alguma observação?
Todo mundo tranquilo? Só fazer uma observação aqui. Uhum. Pessoal, isso daí pode parecer algo bem óbvio. Tipo, vocês definiram meio que dois métodos diferentes, eles têm que fazer duas coisas diferentes. Mas o ponto mágico disso tudo aí, da orientação a objeto, é que os dois métodos têm o mesmo nome. Então, ao você chamar dois métodos com o mesmo nome, eles fazem coisas diferentes. Então, isso que é o ponto principal aí do polimorfismo, né? Ele tem o mesmo nome, mas tem dois retornos diferentes em cada situação, em cada instância. Então, isso que é o Exato. legal. Eu acho até um pouco, tipo, eu achava um pouco estranho o conceito de polimorfismo, né? Sei lá, você demora um pouco pra se acostumar, porque, né, você tá definindo eles em dois lugares diferentes, né? Mas enfim, é isso que o Aleph falou, né? Bom, da parte conceitual de orientação a objetos, a gente já cobriu tudo, mas tem mais umas coisas que a gente pode falar, que é o seguinte, vamos voltar aqui pro nosso arquivo da aula, que tinha lista telefônica. Bom, a gente viu antes que os tipos de variáveis são classes também, né? Então a gente pode pegar uma classe que já existe, tipo um array ou uma string, e criar um método novo para aquela classe. Como assim? Por exemplo, se eu chegar aqui e digitar class string, a gente vai agora criar um método que embaralha as coisas, tá? Pega uma string e embaralha ela. A gente define aqui dentro dessa classe string um método que se chama embaralhar. Aí a gente retorna aqui o self. Então a gente vai retornar a instância .chars. Ele vai pegar a string, vai separar ela em vários em um array de vários caracteres. Aí a gente vai usar um método que me fugiu o nome do método agora. Putz. Ponto random, não. Como é que é? Ele pega Você lembra, Aleph, um método que pega os elementos de um array e embaralha eles? Deixa eu ver se eu encontro aqui que me fugiu completamente. Scramble, é isso mesmo? Ou shuffle? Acho que é shuffle, é. Ponto shuffle. Ponto join. Então a gente pegou a nossa classe string, que já existe, já está implementada, já tem atributos e métodos. E a gente definiu um novo aqui, que se chama embaralhar. O que esse embaralhar faz? Ele vai pegar a instância na qual a gente está usando ele, então self. Tá vendo que a gente está usando... A gente definiu um método de instância aqui, então self, dentro do método da instância, é a própria instância. Então ele vai pegar a instância, vai separar ela em caracteres, vai embaralhar esses caracteres e vai juntar depois. Vamos ver isso aqui, como é que eu posso dizer, gradualmente, o que isso aqui está fazendo? Então vamos pegar uma string, sei lá, olá, meu nome é Goku. E a gente faz o ponto chars. Vou colocar um putz aqui, putz. Olá, meu nome é Goku.chars. Então, olá, meu nome é Goku.chars.shuffle. Tirar o putz, porque isso vai dar ruim no... Printando um vetor, ele vai mostrar um em cada linha. Dá uma quebra de linha aqui. Ponto shuffle. E aqui no final a gente vai dar um ponto join. Vamos ver passo a passo o que isso está fazendo. Ruby aula.rb No implicit conversion of string into array. Qual linha? 7. Ué. Chars, eu tinha testado isso antes da aula e tinha funcionado.
Deixa eu ver uma coisa. Baralhar. Opa. Enfim, fazer ele separado não funcionou, mas quando a gente usou aqui em cima ele fez. O que ele está fazendo aqui? Ele pegou a string, separou em um array de vários caracteres, né? Então cada caractere é um elemento do novo array. Aí ele vai bagunçar o array e no final ele vai juntar o array todo numa string só. Se a gente quisesse deixar ele salvado ali, aí ele dá esse resultado bizarro aqui, porque ele está embaralhando caractere por caractere, né? Se a gente quisesse deixar o resultado menos bizarro, a gente podia fazer um split. Aí ele vai separar nos espaços. Aí ele vai embaralhar só as palavras. Aí ficou olá, meu é nome Goku. Ele embaralhou só as palavras. Ele separou aqui, entre o olá, vírgula, meu, nome, é. Ele separou cada uma dessas palavrinhas, bagunçou e depois juntou tudo no final de uma string. Então a gente pode pegar uma classe que já existe e implementar um método novo. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Achei que esse exemplo de embaralhar string ia ser bem ilustrativo de como a gente pode colocar um novo método numa classe que já existe. Beleza. Por último, agora a gente vai falar de dois métodos do Ruby que, assim, não tem muito a ver com a orientação a objeto em si, eles só são muito úteis juntos. E eles são métodos bem estranhos. Eu, pessoalmente, que só sabia C, eu demorei muito para me acostumar, principalmente com a sintaxe deles. Eu evitava usar porque eu achava a sintaxe muito estranha. Mas são os métodos map e select. Vou vir no arquivo aqui. Não, vou usar o aula aqui mesmo. Eu criei um arquivo Ruby com a implementação daquelas classes que a gente tinha usado antes, pessoa, conta corrente e conta poupança. É a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Eu só separei um arquivo com eles aqui, já criados, para eu poder importar ele agora. Então eu vou importar ele, require relative, lib, accounts. Então se eu fizer aqui current account.new, deixa eu ver o que eu tenho que passar de parâmetro. Nome, CPF, telefone e saldo. Então, Estevam, CPF, telefone e saldo. Vou colocar 400 aqui. Eu vou criar várias contas correntes, tá? Esse aqui vai ser do Alif. Esse aqui vai ser ao contrário, telefone também. Esse aqui vai ser do Pedro. CPF aleatório aqui. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Estevam, uma dúvida rápida, cara. Aham. Teria como eu criar várias contas sem precisar estar repetindo o current account.new? Então, teria, mas você precisa ter esses dados aqui, né, em algum lugar. Digamos que, sei lá, eu vou definir aqui um array. Vamos fazer isso agora, inclusive. Vou colocar aqui nomes. Então, vou passar aqui Estevam, o Alif. Bem interessante sua pergunta, inclusive. O Alif, Otto. CPFs. Então, vou passar isso aqui. Isso aqui, ponto reverse. Isso aqui, mudar um pouquinho aqui.
e o último 020, 1, 2, 3. E aqui saldos. Então 100, 200, 300, 400. Agora eu vou pagar isso aqui. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode definir um contador aqui for i em 0 até 3. Aí a gente vai fazer um current account.new e vai passar nomes na posição i. Faltou telefone, né? CPFs na posição i. Telefones na posição i. E saldos na posição i. Então, vou criar os telefones aqui rapidão. Vou criar o telefone igual o CPF, só pra gente não gastar tempo. Telefones. Isso aqui, creio eu, vai funcionar também. Vamos ver se ele acusa algum erro. Tá, ele não acusou nenhum erro. Vamos retornar as instâncias aqui. Current account. Ponto. Acho que eu coloquei como accounts aqui. Ponto accounts. Printar isso aqui. Ele criou iterando aqueles array ali em cima, tá vendo? Essa é uma das soluções que a gente podia fazer, sem repetir o current account. Agora, era essa a sua pergunta? Era exatamente isso. Beleza. Uhum. Sei lá, a gente poderia também fazer uma forma diferente. Se a gente criar, por exemplo, um método dentro do current account para ele pegar vários vetores ou vários hashes de uma vez e criar uma classe com cada hash, a gente também poderia. Daria um trabalhinho assim, inclusive seria uma boa questão para a lista, mas daria para fazer isso, receber vários vetores ou vários hashes aqui, e aí ele cria uma com cada um desses vetores ou hashes. Ou elementos do vetor, na verdade, né? Então, beleza. Aqui a gente tem nossas contas, né? Nada? Vamos usar o nosso método map, então, para fazer uma coisa diferente. Bom, o que é o map? O map, ele vai pegar um array ou um hash, basicamente arrays e hashes. Ele vai pegar isso, vai iterar ele e vai retornar um array com as informações que a gente está passando para ele. Como assim? Vamos ver como é que a gente escreve isso. Primeiro a gente vai usar .map e vai abrir chaves, tá? Desse jeito aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vai abrir chaves mesmo, é bem estranho. Como se a gente estivesse passando como parâmetro dele uma função, sei lá, é bizarro. Aí eu defino aqui o iterador, vou chamar de account. Tá? Então ele vai pegar o array de accounts, esse aqui embaixo, vai iterar ele, cada uma deles ele vai chamar de account. E ele vai retornar para mim um array com account.name e account.balance. Vamos ver o resultado disso aqui. Olha só. Ele retornou um arrayzão para mim, que é o que o map faz, né? E dentro do arrayzão, ele criou um array para cada uma das contas. E dentro desse array, na primeira posição, a gente tem o nome. E na segunda posição, a gente tem o saldo, né? Se eu tirar esse array aqui... Steven, tem como, em vez de você retornar como array, retornar, por exemplo, como hash? Tem. Quer dizer, o retorno maior, né, onde tudo vai estar dentro, sempre vai ser um array. Mas tem como você, por exemplo, fazer isso aqui. Bom, deixa eu só retornar só o nome primeiro para vocês verem. Ele sempre vai retornar aqui um arrayzão com as informações dentro. Aí, seguindo a pergunta do Eduardo, se a gente fazer do Eduardo não, do Arthur, acho que foi. Foi isso mesmo? Foi o Arthur? Oi. Beleza.
Se a gente passar um hash aqui, name e balance, account.balance, se a gente rodar esse código, aqui ele retornou um array com vários hashes aqui dentro. Então assim, quando a gente está mexendo com Rails lá, montando nossas aplicações web, o map pode poupar muito tempo da gente ficar iterando as coisinhas e selecionando os valores que a gente quer e tal. Ele é muito estranho, ele tem uma sintaxe bem bizarra, né? Que são essas chaves, aí você passa o iterador, dá um espaço e passa o retorno que você quer para cada uma dessas iterações. Mas assim que você se acostuma, tipo, isso aqui poupa muita sua mão para ficar escrevendo código. Se a gente não fosse fazer assim, a gente teria que iterar, né? Fazer um for, fazer um each, não sei o que. Sem contar que fica muito mais elegante, só numa linha assim, né? E aí o segundo método que eu queria falar é o select. Eu vou comentar essa linha de cima aqui. O select, a sintaxe dele é idêntica à do map, tá? Você vai usar também chaves e definir o iterador. Só que aqui a gente vai passar uma condição. Então eu vou passar a seguinte condição. Eu quero que ele selecione dentro desse array de contas correntes aquelas que tem o balance, sei lá, maior que 200. Se a gente rodar esse código aqui, tá, claro, account.balance maior que 200. Faltou o account ali. Se a gente rodar esse código, ele retornou aquele mesmo array de instâncias. Deixa eu limpar a tela aqui, senão fica ruim. Ele retornou aquele mesmo array de instâncias de antes, só que ele só retornou para mim aqueles elementos que tem o balance maior que 200, né? Então, beleza. E se eu só chegar e concatenar um map aqui para separar as informações que eu quero bonitinho num hash, o que será que vai acontecer? A linha ficou enorme, mas acho que deu para ver, né? A gente está fazendo o select aqui com essa condição e o map é o mesmo map que a gente usou na linha de cima ali, que é retornar um array com o nome e com o saldo. Então bora rodar esse código. Olha só, primeiro ele pegou esse array aqui de instâncias da classe conta corrente, selecionou só aqueles que tem o saldo maior que 300 e depois ele organizou em hashes mostrando o nome e o saldo. Isso é muito, muito útil para a gente fazer nossas aplicações web. E apesar de que normalmente nas coleções que a gente retorna no Rails o select não funciona, ele quer dizer outra coisa, você aprender a usar isso aqui é muito bom, porque a forma como os métodos do Rails funcionam para a gente fazer esse tipo de coisa, selecionar vários elementos com base em uma condição, é basicamente a mesma forma. Alguém tem alguma dúvida? Estevam, eu só queria confirmar com você, esse accounts aí, o que exatamente ele está sendo? Tá. Ele é uma variável... É uma variável de instância ou é outro tipo de variável? Legal. Muito boa sua pergunta. Eu passei meio rápido pelo arquivo que eu estou importando lá, né, com as classes implementadas, então não deu para ver. Mas é o seguinte, quando a gente chama uma classe, né, a gente consegue ver que isso aqui é uma classe porque está tudo em letra maiúscula. E a gente chama um método logo depois, a gente pode dizer que esse método aqui é um método de classe, tá? A gente não precisa de nenhuma instância para chamar ele. Eu não posso chamar nenhum método de instância numa classe. Então isso aqui é um método de classe. Mas um método de classe... já que ele é um método de classe, ele só pode retornar uma variável de classe. Então, seria uma forma de descobrir o que é esse account,
só olhando a forma como a gente está chamando aqui. Um método de classe só pode retornar uma variável de classe. E é isso mesmo que está implementado aqui. O @count são todas as instâncias da classe currentAccount. Deu para entender? Perfeito, perfeito. Massa. Legal. Mais alguma dúvida? Por minha parte, não. Tranquilo. Bom, o que eu tinha para falar hoje era basicamente isso. A aula de hoje foi rápida, mas acho que não tão rápida quanto a última. Se alguém tiver mais alguma dúvida agora, ou ficar com dúvida depois na hora de estudar também, pode mandar, não tem problema nenhum. Estevam, Oi. só tenho um comentáriozinho para fazer. Volta lá no primeiro exemplo das contas lá, Esse aqui? no arquivo das contas. Isso. Aí, ele criou uma classe person, né? Uhum. E as outras classes são classes filhas dessa person, né? Então elas vão herdar, vai ter uma herança, né, de tudo que aquela classe lá tem. Mas se ele tivesse definido algum método privado, essas outras classes não pegariam esse primeiro método que ele colocou. Então isso é algo legal. Ele explicou lá que quando é private, né, só serve para a classe que foi criada. Então esse é Legal. um jeito de você fazer uma herança, mas não herdar exatamente tudo que tem na classe pai, digamos assim. Legal. Isso eu nem sabia, na verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Todo mundo entendeu o que o Aleph falou? Aham. Legal. É interessante mesmo separar. Você quer dar só algumas coisas e outras vão ser só da classe mãe, né? Valeu, Aleph. Sim, por exemplo, você cria um método saque, mas eu não quero que a pessoa possa sacar dinheiro em qualquer lugar do código que ele estiver fazendo. Sei lá, o código tem 10.000 linhas, em algum lugar lá o cara vai sacar sem nem estar instanciando um objeto da classe. Então, para a gente evitar fazer isso, a gente coloca um private lá para não deixar outras pessoas que estão desenvolvendo o código junto com a gente fazer alguma besteira, né? Uhum. Legal, é. Bem massa. Nunca tinha pensado nisso. Em limitar a herança usando o privado. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Algum comentário? Alguma angústia? Alguma felicidade? Se ninguém tiver nada, a aula Eu de tenho uma hoje... Pode dúvida aqui. falar. Opa, manda. Quando eu uso tipo o ATR-Access ou o Writer, tem como eu tipo validar o valor que está sendo inserido? Tipo, por exemplo, se o sistema tem como fazer a validação se aquele você Legal. criar algum método assim? Bom, eu não sei se você consegue chamar depois... Se você consegue chamar com o accessor, né? Tipo, se você criar um método, um setter comum, sei lá, tipo take money aqui, aí você pode fazer uma validação aqui dentro tranquilo. Agora, com o accessor, pra falar a verdade, eu não sei te responder, mas eu chutaria que não. Usando o accessor ou o writer, né? A mesma coisa. Se a gente definir um writer aqui pro balance. Não sei se todo mundo entendeu a pergunta dele, mas é o seguinte. Se eu definir um setter com o attribute writer ou o accessor, que faz o writer e o reader ao mesmo tempo. E eu fiz esse aqui pro balance, por exemplo. Tem como eu fazer alguma validação que esse valor que eu estou recebendo aqui vai ser um inteiro, por exemplo, ou vai ser um float? E eu respondi para ele que na verdade eu não sei responder isso. Se a gente fizesse um setter da mesma forma que o take money aqui funciona, a gente poderia colocar um if aqui, né? If, sei lá, value.integer, né? Aí ele ia verificar se o valor realmente é integer para fazer a operação que ele está fazendo aqui embaixo. Mas com essa sintaxe aqui do Ruby, eu realmente não sei. Não pesquisei nada quanto a isso. Eu também não sei dizer isso, mas eu acredito que esses métodos que ele chamou aí são métodos mais curtos, né? Então é para otimizar o código mesmo.
Então, se você quer fazer um set ou um get mais elaborado, eu acho que você define mesmo, igual ele fez com o Take Money ali, e você coloca as restrições que precisam. Eu acredito que esses métodos prontos aí, do header e do writer, eu acho que é Pra poupar curto tempo, né? mesmo sim, e se você quiser alterar eles, eu acho que você teria que alterar direto na classe, então seria algo que eu acho que nem vale a pena. É. Uma das coisas que ele falou lá, igual ele mostrou criando um novo método para string, outra coisa que você pode fazer é alterar métodos que já existem na classe, né? Então, por exemplo, você tem o inteiro. Quando você coloca o operador mais entre dois inteiros, você soma esses valores. Mas você fala, não, isso não acontece. Eu quero que quando eu coloco menos, vai somar dois valores, e quando eu coloco mais, vai subtrair dois valores. Você quer trocar isso. Se isso fizer sentido para você, você quiser fazer, você pode redefinir métodos que já existem. Então isso é uma curiosidade aí também que dá para você fazer. Não sei se algum dia vai ser útil ou interessante, mas é possível. Legal, legal. É tipo, usando a string aqui como exemplo, a gente pode fazer isso agora, né? Se a gente definir um split aqui, que é aquele método da string que separa as várias palavras da string num vetor, em elementos num vetor, e a gente chamar o split aqui, ele não vai mais separar, e sim ele vai embaralhar, como a gente está fazendo aqui. Então, rodei o código errado. String exemplo. A gente sobrescreveu, o método split já existia, mas a gente definindo ele aqui, a gente sobrescreveu o método que já existia. Bem observado. No mais, pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou abrir isso aqui, senão fica infinito. Então, se ninguém tem mais dúvida, se surgir dúvida depois também pode perguntar tranquilo para mim, para o Alif, qualquer um. E a aula de hoje é isso, pessoal. Até a aula que vem, que vai ser sobre Rails, mas vai ser uma introdução bem teórica, vai ser uma aula bem simples.